Quem nunca sentiu isto? São 4 da manhã. O relógio marca as 4:00. Lá fora ainda está escuro e silencioso, mas você já está de olhos bem abertos. É como se um despertador invisível tivesse tocado cá dentro. Você revira-se na cama, tenta voltar a dormir, mas a sua cabeça já começou a fazer uma roda viva de pensamentos. E o pior de tudo, o que mais nos chateia, é ouvir toda a gente dizer: "Ah, mas o que é que você quer? É a idade." Hoje, vamos quebrar este mito de uma vez por todas. Acordar às 4 da manhã não é uma sentença, nem um requisito obrigatório da maturidade. É, sim, um sinal que o seu corpo lhe está a enviar. Neste vídeo, vou explicar-lhe por que é que o seu despertador interno toca tão cedo, qual é o erro principal que quase todos os reformados e idosos cometem, e o mais importante, como podemos corrigir isso para recuperar o seu descanso noturno completo. E você, costuma acordar sempre à mesma hora? Diga-nos nos comentários se identificou. Antes de passarmos aos erros e às soluções, vamos espreitar por um momento a central de controlo do nosso organismo. Imagine que todos nós temos um sistema complexo de gestão do sono, composto por dois elementos principais. O primeiro é a arquitetura do sono. O nosso sono não é apenas desligar a luz. Ele é feito de vários ciclos, cada um com fases de sono leve, sono profundo e sono REM. O sono profundo é a nossa principal oficina de reparação, onde o corpo se regenera e recupera. O segundo elemento são os ritmos circadianos, que são o nosso relógio interno de 24 horas. São eles que nos dizem quando é hora de dormir e quando é hora de estar acordado. Com a idade, este sistema bem oleado começa a falhar. As fases de sono profundo encurtam, e as fases de sono leve tornam-se mais longas. Ficamos mais sensíveis ao ruído e à luz, e o nosso relógio interno começa a adiantar-se um pouco. Compreender estes dois princípios básicos é a chave para resolver o problema de acordar cedo. Não é bruxaria nem um castigo, é apenas biologia, e é algo que podemos e devemos controlar. Bem, a primeira e mais fundamental razão pela qual acordamos tão de madrugada, antes de o sol nascer, é a mudança natural nos nossos relógios biológicos, nos ritmos circadianos. Lembrem-se, em novos, conseguíamos dormir até a hora de almoço, e levantar às 7 da manhã parecia uma autêntica tortura. Com a idade, o processo inverte-se. O nosso relógio interno acelera, adianta-se. A ciência tem um nome para isto. Chama-se a síndrome da fase avançada do sono. O que isto significa é que o nosso corpo começa a preparar-se para o sono muito mais cedo. Sentimos aquela sonolência antes da hora, e o ciclo de sono, claro, acaba por terminar mais cedo. A melatonina, a nossa hormona do sono, é libertada antes, e o cortisol, aquela hormona que nos dá energia de manhã, também dispara mais cedo, não às 6 ou 7, mas sim lá pelas 3 ou 4 da manhã. É por isso que, quando acorda, muitas vezes não se sente propriamente quebrado ou mal disposto, mas sim com uma energia estranha, como se o corpo estivesse pronto para ir. Fiquem tranquilos, isto não é uma doença, é apenas uma particularidade da fisiologia da idade madura. O problema, claro, é que a nossa vida social e as rotinas diárias não se adaptaram a este novo horário. E é esse desfazamento que cria o conflito, impedindo-nos de conseguir dormir o número total de horas que precisamos. Vamos analisar a fundo a estrutura, ou como os especialistas lhe chamam, a arquitetura, do seu sono. Imagine o sono como um prédio de muitos andares. Quando era jovem, descia facilmente aos andares mais baixos e sólidos, a fase do sono profundo. É aí que o corpo fazia o seu principal trabalho de recuperação e restabelecimento. Com a idade, esse elevador começa a falhar. Passamos cada vez mais tempo nos andares de cima, nas fases do sono leve. E o que é que isso significa na prática? Significa que qualquer barulhinho lá fora, o ranger de um soalho, ou até mesmo o tic-tac alto do relógio,
consegue despertá-lo. O seu sono fica mais superficial e, consequentemente, mais interrompido ou fragmentado. É normal acordar várias vezes durante a noite, mesmo que não se lembre disso. Aquele acordar às 4 da manhã é apenas o momento em que um ciclo de sono leve coincide com um pequeno estímulo, algo lá fora, ou um sinal interno do corpo. Como a profundidade do sono não é suficiente, não consegue voltar a adormecer. É como se estivesse a nadar mesmo à superfície da água, onde a mais pequena onda o consegue atirar para fora. E agora, vamos falar sobre o maestro principal das nossas manhãs, o cortisol. Muitos conhecem-no apenas como a hormona do estresse, mas o seu papel é muito mais vasto. É o cortisol que comanda o nosso despertar. Numa situação normal, o seu nível é mínimo durante a noite e começa a subir suavemente pela manhã, atingindo o pico por volta das 8 horas, para nos dar a energia e o ânimo necessários para o dia. Acontece que, com o avançar da idade, este mecanismo afinado sofre alterações. O pico de produção de cortisol antecipa-se. Em vez de o despertar às 7 da manhã, ele inicia o seu sinal de alerta às 4, ou até mesmo às 3 da madrugada. Neste momento, o seu corpo recebe um poderoso sinal bioquímico. Levantar, é hora de agir. E mesmo que não esteja fisicamente descansado, é muito difícil resistir a este impulso. Se a isto juntarmos algum estresse ligeiro, ou aqueles pensamentos ansiosos que nos assaltam no silêncio da noite, a produção de cortisol só aumenta. Cria-se um círculo vicioso. Acorda devido à libertação precoce de cortisol. Começa a preocupar-se por não conseguir adormecer, o que dispara o seu nível de estresse e, consequentemente, ainda mais cortisol, tirando-lhe, em definitivo, a hipótese de voltar a dormir. Se o cortisol é o nosso despertador matinal, a melatonina funciona como a nossa canção de embalar noturna. Este hormônio é produzido no escuro e avisa o corpo inteiro que é hora de parar e descansar. Ele baixa a temperatura corporal, abranda os processos e ajuda-nos a adormecer profundamente. Infelizmente, à medida que envelhecemos, o nosso corpo passa a produzir cada vez menos melatonina. Essa é uma das razões principais pelas quais os mais velhos têm mais dificuldade em começar a dormir e manter o sono. Além disso, a produção de melatonina é extremamente sensível à luz. Ligar a luz por um breve momento à noite, por exemplo, só para ir à casa de banho, pode interromper abruptamente a sua produção. E o que dizer da luz do ecrã da televisão, do tablet ou do telemóvel antes de nos deitarmos? A luz azul desses aparelhos é particularmente eficaz a suprimir a melatonina, pois engana o nosso cérebro, fazendo-o pensar que ainda é dia. No fim das contas, deita-se com baixos níveis da hormona do sono. O seu sono torna-se leve e superficial, e qualquer fator, seja o cortisol a despertar cedo ou um ruído, arranca-o facilmente dos braços de Morfeu. Passemos agora a uma razão tão simples, mas tão simples, que até nos esquecemos dela. No entanto, ela é uma das principais sabotadoras do nosso sono noturno, a necessidade, claro, de ir à casa de banho. Com a idade, o nosso sistema urinário sofre alterações. Os músculos da bexiga tendem a ficar mais fracos e, nos homens, é muito comum o aumento da próstata. Além disso, os rins podem começar a produzir mais urina, sobretudo durante a noite. O resultado são aquelas idas constantes à casa de banho, a famosa nictúria. Poderíamos pensar: qual é o problema? Vou e volto a dormir. Mas, na verdade, não é assim tão fácil. Primeiro, o simples desejo de urinar já perturba a estrutura do sono, puxando-o de uma fase profunda para uma fase mais leve. Segundo, ao levantar-se, acende a luz, mesmo que seja apenas o candeeiro de cabeceira. Como sabemos, isto é um golpe na produção da melatonina, a nossa hormona do sono. Terceiro, começa a mexer-se. A sua temperatura corporal sobe e o seu cérebro ativa-se. Ao voltar para a cama, percebe que o sono desapareceu por completo.
o cérebro já ligou e voltar a iniciar o processo de adormecer é muito complicado. Especialmente se isto acontecer por volta das 4 da manhã, quando o cortisol, a hormona do despertar, já está a caminho. Pois bem, vamos lá falar um pouco sobre a nossa rotina noturna. A maneira como passamos aquelas últimas 2 ou 3 horas antes de nos deitarmos é crucial. É isso que define se vamos acordar à meio da noite, por volta das 4 da manhã. A maioria das pessoas, por hábito, passa esse tempo em frente à televisão. Mas pense bem, aquele ecrã brilhante e a piscar, o som alto e, muitas vezes, aquelas notícias preocupantes ou um filme muito agitado. Tudo isso é um estímulo poderosíssimo para o nosso sistema nervoso. O nosso cérebro, em vez de acalmar e se preparar para o descanso merecido, entra num estado de alerta máximo. Aquela luz intensa do ecrã, como já sabemos, é inimiga da produção de melatonina, a nossa hormona do sono. O resultado? Vamos para a cama demasiado agitados e com pouca melatonina. O corpo simplesmente não tem tempo de mudar para o modo de descanso. Mesmo que consigamos adormecer por pura exaustão, o sono vai ser leve e muito agitado. Assim que a primeira fase do sono profundo termina, lá pelas 4 da manhã, a nossa mente, que está superestimulada, consegue facilmente vir à superfície e já não nos deixa voltar a adormecer. A falta de uma boa higiene do sono e de um ritual de relaxamento à noite é um erro muito comum, mas felizmente é dos mais fáceis de corrigir. O que devemos comer para dormir bem? Esta é uma pergunta que tem a mesma importância que o que comer para emagrecer. A ceia e as bebidas que escolhe para a noite podem ser o seu melhor amigo, que o embala, ou o verdadeiro sabotador do seu descanso. Vamos começar pelo mais óbvio, a cafeína. Muitas pessoas pensam que, se beberem um café às 4 da tarde, este já se dissipou à noite. Isso é um erro. A cafeína pode permanecer no organismo até 8, e, em algumas pessoas, até 10 horas. Isto significa que o seu café da tarde, ou um chá mais forte, podem causar-lhe insônias no meio da noite. O próximo inimigo é o álcool. Um copo de vinho à noite pode realmente ajudar a relaxar e a adormecer mais depressa. Mas atenção, isso é uma armadilha. O álcool perturba a arquitetura do nosso sono, suprimindo a fase REM, que é crucial para o processamento de emoções e informação. Quando o efeito do álcool passa, acontece o chamado ressalto do despertar, muitas vezes precisamente entre as 3 e as 4 da manhã. Por último, as refeições pesadas, gordurosas ou picantes ao jantar obrigam o seu sistema digestivo a trabalhar horas extra, quando todo o resto do corpo está a tentar descansar. Isso pode causar desconforto, azia e aumentar a temperatura corporal, o que de forma alguma contribui para um sono tranquilo. É muito comum que, com o avançar da idade, tenhamos de tomar medicação regular para nos mantermos saudáveis. E isso é, claro, fundamental. O problema é que muitas vezes nos esquecemos de ler a secção das reações adversas, ou efeitos secundários na bula. É precisamente aí que pode estar escondida a razão das suas noites mal dormidas. Há muitos medicamentos que podem ter um impacto negativo no nosso sono. Por exemplo, alguns fármacos para a tensão alta, como os beta-bloqueadores, podem reduzir a produção de melatonina no corpo. Já os diuréticos, que muitas vezes são tomados ao fim da tarde, podem garantir-lhe várias idas à casa de banho durante a noite. Certos antidepressivos podem provocar insônias ou tornar o seu sono muito mais agitado e interrompido. Os medicamentos esteroides, usados para tratar inflamações, possuem um forte efeito estimulante. E atenção, mesmo os medicamentos para a constipação, aqueles que se compram sem receita médica, contêm frequentemente componentes que perturbam o descanso. É fundamental que nunca se automedique nem interrompa a toma dos seus medicamentos por iniciativa própria. No entanto, se notar que os seus problemas de sono surgiram após começar a tomar uma nova medicação, deve obrigatoriamente falar com o seu médico assistente.
É possível que ele consiga encontrar um medicamento alternativo ou ajustar o horário de toma, minimizando assim o impacto no seu descanso noturno. O movimento é vida. Esta frase tem tudo a ver com a qualidade do nosso sono. A falta de atividade física durante o dia é muitas vezes uma das razões escondidas pelas quais acordamos durante a noite. Para ter um descanso completo, o nosso corpo precisa de uma fadiga saudável. Se passar o dia inteiro sentado no cadeirão, o seu organismo simplesmente não gastou a energia suficiente. Não há uma razão forte para ele mergulhar num sono profundo e reparador. O resultado é um sono mais superficial e agitado. Já o exercício físico moderado faz, pelo contrário, autênticos milagres. Caminhadas regulares, ginástica suave, natação ou a marcha nórdica ajudam a regular os nossos ritmos circadianos. Eles elevam a temperatura corporal, e a sua consequente descida, ao cair da noite, é o sinal que o corpo precisa para se preparar para dormir. Além disso, a atividade física é o melhor antídoto para o estresse e a ansiedade. Ajuda a queimar o excesso de cortisol e adrenalina, acalmando o sistema nervoso. A regra de ouro é: evite atividades vigorosas nas 3 ou 4 horas antes de se deitar, para não sobreexcitar o organismo. No entanto, uma caminhada suave ao fim da tarde ou alguns alongamentos são sempre muito bem-vindos. A sesta é sagrada para muitos reformados. Um pequeno descanso depois do almoço parece uma ótima forma de recuperar as energias, e isso tem o seu fundamento. Uma soneca curta, de 20 a 30 minutos, pode de facto melhorar o humor e a concentração. Mas é aqui que reside o grande perigo. Se a sua sesta for demasiado longa, mais de 30 ou 40 minutos, ou se for tirar um cochilo já no final do dia, depois das 4 ou 5 da tarde, corre o sério risco de roubar o sono da noite que se aproxima. A sesta reduz a chamada pressão do sono, que é aquela necessidade que o organismo acumula ao longo do dia para descansar. Imagine que é um copo que se enche desde o momento em que acorda. Para ter um sono noturno de qualidade, esse copo tem de estar cheio. Uma sesta prolongada tira conteúdo a esse copo e, ao anoitecer, o seu corpo simplesmente não tem estímulo suficiente para um sono profundo e contínuo. O resultado é passar muito tempo a revirar-se na cama, e o seu sono noturno acaba por ser interrompido e pouco reparador. Se sentir mesmo a necessidade de descansar durante o dia, faça-o corretamente, na primeira metade do dia e não por mais de meia hora. Ponha um despertador, para não correr o risco de adormecer e passar mais tempo do que o necessário. A noite chega, a casa fica em silêncio, desliga-se a televisão, e ficamos a sós conosco. E é aí que tudo começa. As preocupações e as ansiedades que a azáfama do dia abafou, vêm logo à superfície. Começa a repassar conversas, a pensar na saúde, nos filhos e nos netos, nas finanças. Este turbilhão de pensamentos é um ativador potentíssimo do sistema nervoso simpático, a parte responsável pela reação de luta ou fuga. O seu corpo, a reboque destes pensamentos, entra em modo de alerta. O coração acelera, os músculos ficam tensos e o nível de cortisol dispara. Adormecer neste estado é praticamente impossível. Mesmo que consiga, a ansiedade não desaparece. Ela continua a latejar no subconsciente, deixando o sono muito leve e superficial. E então, pelas 4 da manhã, o momento natural de transição entre os ciclos de sono, quando as nossas defesas psíquicas estão enfraquecidas, essas preocupações irrompem com força total. O cérebro desperta para tentar resolver problemas e fica preso na armadilha da preocupação que o impede de dormir até o sol nascer. Esta é uma das principais razões psicológicas para aqueles acordares tão madrugadores. Aposentar-se, perder alguém que amamos, ou ver os filhos a deixar o ninho. Estas são transições que facilmente trazem uma profunda sensação de solidão e, em casos mais sérios, podem mesmo desencadear uma depressão. E estas emoções
São inimigas declaradas de uma boa noite de sono. A depressão e a insônia caminham lado a lado, formando um autêntico círculo vicioso. Por um lado, o nosso estado emocional, quando está em baixo, perturba o equilíbrio químico do cérebro, nomeadamente das substâncias que controlam o nosso sono. O resultado? Dificuldade em adormecer, sono muito leve e, o mais clássico da depressão, o despertar muito cedo, sem conseguir voltar a dormir. Por outro lado, a privação crônica de sono, por si só faz piorar os sintomas depressivos. Esgota o nosso sistema nervoso, reduzindo a nossa capacidade de gerir as emoções e tornando-nos mais facilmente irritáveis ou apáticos. A sensação de solidão também desempenha um papel crucial. O sentimento de desamparo ou abandono pode manter o nosso sistema nervoso num estado de alerta constante, impedindo-o de relaxar completamente e de alcançar aquele sono profundo e verdadeiramente reparador. Por isso, se sente que a questão vai além de simples maus hábitos e está realmente ligada ao seu bem-estar mental, por favor, não hesite, procure a ajuda de um profissional. Repare nesta situação curiosa e paradoxal. Quanto maior for o seu medo de não conseguir dormir, menor será a probabilidade de tal acontecer. A este fenômeno chamamos insônia condicionada. Tudo começa com algumas noites mal dormidas. Acorda às 4 da manhã, uma vez, 2 vezes, e pronto. De repente, só o ato de se deitar na cama já o faz pensar com ansiedade. E se eu acordar outra vez hoje e não conseguir voltar a dormir? A sua cama, que devia ser um local de descanso e paz, transforma-se num palco de tortura, num cenário de fracasso iminente. Esta ansiedade antecipatória ativa o mecanismo que já conhecemos. A produção de hormonas de estresse, a tensão muscular, o ritmo cardíaco acelerado. É um ciclo onde se está a programar a si mesmo para falhar. O cérebro cria uma ligação firme. Cama é igual a ansiedade e insônia. E lá está. Acorda à meio da noite, olha para o relógio, vê 4:00 e o seu primeiro pensamento é: pronto, cá estou eu outra vez. Que pesadelo, não vou dormir mais até de manhã. Este pensamento de pânico destrói instantaneamente e por completo qualquer vestígio de sono que ainda pudesse ter. Está a criar uma profecia autorrealizável. Em vez de tentar relaxar com calma, começa a lutar contra o sono, e nessa luta, o sono nunca será o vencedor. A vida inteira, vocês viveram presos a um horário rígido. Acordar com o despertador, tomar o pequeno almoço, ir para o trabalho, almoçar sempre à mesma hora e regressar à casa. Essa rotina não era apenas uma sequência de ações, era como uma estrutura externa que apoiava os vossos ritmos internos, os vossos ritmos circadianos. Com a reforma, essa estrutura desaparece. Já não precisam de se levantar às 7 da manhã. Podem ir para a cama mais tarde, ver televisão até a meia-noite. Podem até tirar uma sesta a meio do dia, quando vos apetecer. Parece liberdade, não é? Mas para os nossos relógios internos, isto é um caos. Eles perdem as referências. Quando não há horas fixas para acordar, para as refeições, nem para a atividade física e mental, os ritmos circadianos começam a desorientar-se. O organismo deixa de perceber quando é que deve produzir as hormonas do sono ou as hormonas da vigília. Este desajuste no horário faz com que o vosso sono se torne imprevisível e frágil. Podem adormecer facilmente à noite, mas como os relógios internos estão desregulados, o corpo pode decidir que, à noite, terminou logo às 4 da manhã. Restabelecer uma rotina diária clara, especialmente manter uma hora fixa para se levantar, até mesmo ao fim de semana, é a ferramenta mais poderosa para recalibrar os vossos relógios biológicos. É muito comum o nosso cérebro aproveitar o silêncio da noite para fazer o trabalho que ficou pendente durante o dia. Isto acontece sobretudo se, durante o dia, andamos a tentar fugir a certos problemas, questões por resolver, ou aquelas conversas desagradáveis. Nós pomos isso de lado, pensando que fica para mais tarde.
mas o nosso subconsciente não se esquece de nada. E pronto, por volta das 4 da manhã, naquela fase do sono leve, quando o nosso controlo consciente está mais fraco, essas pontas soltas vêm todas à tona. O cérebro parece que diz: muito bem, o patrão está a dormir, ninguém incomoda. Está na hora de pensar em como é que vamos pagar as contas. Ou, afinal, o que é que a vizinha queria dizer com aquele olhar? Começa então a ruminar ativamente estes problemas, tentando encontrar uma solução. É evidente que esta atividade mental intensa é totalmente incompatível com o sono. Ela ativa as áreas do cérebro responsáveis pela análise e pelo planeamento, e a sonolência desaparece por completo. Por vezes, é útil, antes de se deitar, pegar numa caneta e num papel e escrever tudo o que o está a incomodar. Esta técnica simples ajuda a descarregar os problemas da cabeça, dando um sinal ao cérebro de que se lembra deles e que os vai tratar de manhã. E à noite, essa é tempo de descanso. Já falamos bastante sobre como a luz, sobretudo a azul, pode prejudicar o nosso sono à noite. No entanto, a luz também pode ser a sua melhor amiga, logo pela manhã. Ela é, de facto, o instrumento natural mais potente que temos para acertar o nosso relógio biológico. Se o que pretende é adiar um pouco aquele despertar muito matinal, é crucial dar ao corpo um sinal inequívoco de que o dia, na verdade, só está a começar agora. E o melhor sinal de todos é, sem dúvida, a luz do dia bem forte. Assim que acordar, mesmo que ache que é muito cedo, procure apanhar uma boa dose de luz da manhã o mais rapidamente possível. O ideal, claro, seria sair de casa e permanecer no exterior durante 10 a 15 minutos. Se isso não for possível, simplesmente dirija-se à janela, afaste as cortinas ou estores e observe o céu. Não precisa de olhar diretamente para o sol. Basta que os seus olhos captem essa luminosidade intensa. Este sinal é transmitido diretamente ao cérebro, dando-lhe a mensagem: chegou de facto a manhã verdadeira. Ao repetir este hábito de forma regular, os seus ritmos circadianos, ou seja, o seu ciclo natural de sono e vigília, vão começar a ajustar-se progressivamente. O seu corpo vai perceber que a manhã não começa, afinal, às 4 da manhã, mas sim mais tarde. Com o tempo, ele começará a sincronizar de acordo com isso, regulando tanto a libertação de cortisol quanto o final do seu ciclo de sono. É um método incrivelmente simples, mas que tem uma eficácia surpreendente. O seu quarto de dormir deve estar associado a duas coisas, e só a duas: dormir e amar. Ponto final. Não é um escritório, nem um cinema, muito menos uma sala de jantar. Transforme o seu quarto num verdadeiro refúgio, um santuário dedicado ao descanso. A primeira e mais importante regra é a escuridão. Escuridão total, absoluta. Use cortinas opacas ou estores para bloquear a luz da rua. Tape com fita adesiva todos os indicadores luminosos nos seus aparelhos eletrônicos. Mesmo o mais pequeno vislumbre de luz pode prejudicar a produção de melatonina. A segunda regra é o silêncio. Se o incomoda o barulho da rua ou dos vizinhos, use tampões para os ouvidos ou um gerador de ruído branco. A terceira é a frescura. A temperatura ideal para dormir anda à volta dos 18 a 20 graus. Antes de se deitar, areje sempre o quarto. E por último, remova do quarto tudo o que possa ser uma distração. Em primeiro lugar, a televisão. Não trabalhe com o computador portátil na cama. Não faça refeições na cama. O seu cérebro tem de receber um sinal claro. Esta cama é um local para dormir. Ao seguir estas regras, está a criar um poderoso reflexo condicionado que o ajudará a adormecer mais depressa e a ter um sono mais reparador. Não é possível passar de um dia cheio de atividade diretamente para o sono. O nosso corpo e a nossa mente precisam de um tempo para desacelerar e mudar para o modo de repouso. Crie o seu próprio ritual de deitar e repita-o todas as noites à mesma hora.
Isto vai funcionar como um sinal para o seu corpo e cérebro de que está na hora de descansar. O que deve incluir este ritual? 1 hora ou 1h30 antes de se deitar, desligue a televisão, ponha o telemóvel e o tablet de lado. Baixe a intensidade da luz em toda a casa. Utilize candeeiros de cabeceira ou luzes com um tom mais quente e amarelado. Tome um banho de imersão ou um duche quente. O aumento e subsequente descida gradual da temperatura corporal ajuda muito a adormecer. Prepare uma chávena de chá de ervas, com camomila, hortelã ou cidreira, mas evite o chá preto ou verde. Leia um livro em papel, mas tenha o cuidado de não escolher algo demasiado emocionante ou que cause ansiedade. Um clássico calmo ou um livro de poesia são opções perfeitas. Pode também pôr música calma e relaxante, ou sons da natureza. Faça alguns alongamentos suaves, ou exercícios de respiração. O mais importante é que estas atividades sejam agradáveis e reconfortantes para si. A repetição consistente deste ritual, dia após dia, irá criar um hábito sólido que funcionará como o seu próprio e pessoal cantar de embalar. Já falamos sobre o que não deve comer ou beber antes de ir para a cama. Agora, vamos concentrar-nos no oposto. O que é permitido e, mais importante, o que é recomendado. O seu jantar deve ser ligeiro, mas é crucial que inclua componentes que estimulem a produção das hormonas do sono. Para isso, inclua alimentos ricos em triptofano. Este é o aminoácido essencial para a síntese da serotonina e, consequentemente, da melatonina. O triptofano está presente no peru, no frango, nas bananas, nos frutos secos e no queijo. Para otimizar a sua absorção, deve combiná-lo com hidratos de carbono complexos, como pão integral, aveia ou arroz de grão inteiro. Por exemplo, um jantar ligeiro perfeito pode ser um pequeno pedaço de peru assado, acompanhado de legumes. Se, mesmo assim, sentir fome antes de dormir, aquela que incomoda e não o deixa sossegar, pode optar por um pequeno e ligeiro lanche. Uma banana, um punhado de amêndoas ou um copo de leite morno são excelentes escolhas. O leite não é dado às crianças à noite por mero capricho. Ele fornece triptofano e também cálcio, que é um facilitador essencial na sua absorção. E claro, preste atenção ao seu regime de hidratação. Tente beber a maior parte da água durante o dia e limite o consumo de líquidos nas 2 horas que antecedem o sono, para não provocar aquelas idas noturnas à casa de banho. No entanto, não se force a passar sede. Um pequeno gole de água, se necessário, não fará mal nenhum. E pronto, apesar de todos os truques e esforços, aconteceu. Abriu os olhos e o relógio marca as 4 da manhã. O maior erro que podemos cometer é começar logo a entrar em pânico e tentar obrigar o corpo a dormir. Não olhe para o relógio, de maneira nenhuma. Isso só vai agravar a sua ansiedade. Esqueça o telemóvel. A luz azul vai despertá-lo completamente. E não comece a revirar-se, nem a suspirar na cama. Se, ao fim de 15 a 20 minutos, o sono não vier, levante-se. Sim, é isso mesmo. A sua cama não deve ser um lugar de associação com a espera angustiante pelo sono. Levante-se, mude para outra divisão. Procure fazer algo extremamente aborrecido e monótono, mantendo as luzes fracas. Pode, por exemplo, ler o manual de instruções de um eletrodoméstico, organizar as meias por cores, ou folhear uma revista antiga. 0 ecrãs, 0 trabalho, 0 limpezas. A ideia é que o seu cérebro fique tão assoberbado de tédio que deseje por si só regressar ao estado de sono. Assim que sentir a sonolência a regressar, volte para a sua cama. Este método simples ajuda a quebrar o círculo vicioso de cama, ansiedade e insônia e ensina o seu organismo a reagir de forma saudável aos despertares noturnos. Portanto, vamos resumir. A conclusão mais importante que devemos tirar hoje é esta: acordar às 4 da manhã não é um fardo inevitável da idade.
É um problema complexo que resulta da acumulação de vários fatores. O desajuste do nosso relógio biológico, alterações na estrutura do sono, desregulações hormonais e, o mais crucial, os nossos hábitos e as nossas ansiedades. O ponto talvez mais surpreendente nisto tudo é perceber a ferramenta poderosa que a luz da manhã é. Uma simples caminhada de 10 minutos, ou apenas olhar pela janela depois de acordar, pode fazer mais para regular o seu sono do que os medicamentos mais caros. O senhor ou a senhora não estão indefesos perante isto. Ao rever a sua rotina noturna, ajustar a alimentação, incluir algum exercício na sua vida e, fundamentalmente, mudar a sua reação ao acordar durante a noite, pode recuperar o controle do seu descanso. Não vai acontecer de um dia para o outro, mas, passo a passo, é possível afinar o seu relógio interno para o ritmo certo. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo até ao fim. Se achou que foi útil, por favor, deixe o seu gosto e subscreva o nosso canal para não perder os próximos episódios. Agora, tenho uma pergunta para si. Qual destes conselhos vai tentar aplicar já hoje? Ou talvez tenha o seu próprio segredo testado e comprovado para uma boa noite de descanso? Partilhe-o conosco nos comentários. A sua experiência pode ser muito importante para os outros. Desejo-lhe uma noite tranquila